E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Lógica de Programação com JavaScript. Eu sou o Vitec, professor de programação. Já peço para você deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal para receber aqui conteúdo de programação. Então, na aula de hoje, nós vamos de fato ver um exemplo de como funciona a estrutura de repetição while lá no JavaScript. Então, vamos abrir aqui a pasta do nosso curso. Hoje é a nossa aula 19, exemplo com a estrutura while. Então vamos abrir essa pasta aqui com o nosso VS Code. Vamos criar aqui o nosso arquivo script.js e vamos criar aqui o nosso exemplo. Então, como a gente já sabe, né, o laço de repetição, eu vou repetir uma ação determinada no número de vezes, podendo ou não ter um limite, né? Então vamos entender isso aqui com a estrutura while, né, estrutura enquanto. Então, já que é para criar repetições, vamos começar bem simples, né? Vamos criar aqui um contador, ou seja, eu quero contar de 1 até 10. Se eu quero repetir várias coisas, então primeiramente eu quero fazer um contador que vai de 1 até 10, certo? Então, repetir uma coisa 10 vezes no caso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de número, certo? Essa variável número, eu vou atribuir o valor 1, certo? Porque eu quero, esse vai ser o início da minha contagem. Eu vou até colocar aqui, em vez de número, vou colocar início. Certo? Então, minha variável início vale 1. Então, eu quero que ele vá até o 10, correto? Então, olha lá, vou montar minha estrutura while. Então, essa é a sintaxe, né, como já vimos. Assim como a estrutura if, escrevo o nome da estrutura, abro parênteses, bloco de chaves. Então, enquanto uma condição aqui for verdadeira, eu vou executar esse bloco. Então, enquanto o que for verdadeiro? Bom, enquanto o meu início ali for menor ou igual a 10... Ou seja, lembrando que início foi o nome da variável que eu criei, né? Depois a gente vai criar um nome mais apropriado aqui para ela. Mas olha, enquanto esse início for menor ou igual a 10, o que vai acontecer? Eu vou escrever esse início, né? Esse número. Eu vou até tirar início, eu vou colocar aqui em vez de início, eu vou colocar contador, vou colocar o C, né? Geralmente nós aprendemos melhor assim. Não precisa colocar início, dá pra entender que é o meu C de contador. Beleza? Então vamos criar a variável C de contador. Então, enquanto o meu contador for menor ou igual a 10, escreva ele. Só que perceba o seguinte, como que eu vou acrescentar um número a esse contador? Porque aqui, ó, enquanto ele for menor ou igual a 10, eu vou escrever. Só que perceba que nesse ponto, ele vai ser menor que 10 para sempre, correto? Tanto que se eu executar esse código, olha só, vou apertar aqui o F8, repara que ele está escrevendo 1 aqui, ó, para sempre. Certo? Ó, não está parando de escrever 1, tá com 1 aqui, escrevendo para sempre. Ó, a barrinha aqui subindo, ó, tá escrevendo para sempre. Isso porque esse laço não acabou, né? Esse laço não parou. Ó, tá rodando aqui ainda, deixa eu fechar esse terminal. Opa, beleza. Até travou aqui o terminal, né? Porque isso aqui vai ser uma coisa infinita, né? Vai ser para sempre. Então, para ter um limite, então vou dizer aqui, ó, que o meu contador vai receber ele mesmo mais um, né, como nós vimos, ou, para facilitar a vida, né, C++, que é a mesma coisa, o meu contador está recebendo ele mesmo mais um. Agora, fazendo isso, ó, quando eu executo esse comando, ó, pronto, eu criei um contador que vai de 1 até 10. Porque o que está acontecendo aqui de fato? Minha variável C de contador vale 1, certo? Então, enquanto meu contador menor ou igual a 10, eu vou escrever ele. Então, vamos lá. Meu contador vale 1. 1 é menor ou igual a 10? Sim. Vou escrever esse 1 e vou acrescentar mais 1 para ele. Agora passa a valer 2. Então, 2 é menor ou igual a 10? Sim. Vou escrever o 2. Agora o meu 2 passa a valer 3. 3 é menor ou igual a 10? Sim. Escrevo 3, agora passa a valer 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puf, escreveu 10, chegou. Escreveu 10, meu 10 recebe ele mesmo mais 1, 11. 11 é menor ou igual a 10? Não. Então, acaba o laço. Beleza? No momento em que essa condição, o momento em que essa condição for verdadeira, ele vai escrever, ele vai fazer. Agora, no momento que não for, ele para. Beleza, gente? Então, esse aqui é um exemplo simples com a estrutura while, né? Mas aí, bom, vamos criar aqui um outro exemplo, certo? Nós criamos aquele exemplo das notas dos alunos, correto? Então, vou até criar aqui, ó, script2.javascript. O que nós fizemos aquele dos alunos, né? Nós pedimos para os alunos
inserir em 4 notas, né, e calcular a média. Só que lembra que nós criamos uma variável para cada nota? E aí, pô, fica muito grande, né? Quanto menos código tiver, menos variáveis tiver, também fica melhor o nosso código. Então, ao invés de criar 4 variáveis, eu vou simplesmente criar uma variável que vai receber a soma de todas essas notas, certo? 4 vezes, e aí mostra o resultado. Então, vamos entender isso aqui, ó. Então, pra gente entender, vamos receber aqui o dado do terminal, né? Então eu vou abrir aqui meu terminal. Vou abrir aqui o terminal, tá aberto aqui já. E vou digitar o comando npm e readline sync, né? Lembrando que esse foi o comando que numa aula do curso, né? Se não me engano, na aula 8 ou 9. Então, se você não conhece o readline sync, dá uma olhadinha lá, tá? Mas ele é uma biblioteca aqui do npm JavaScript, né? Para receber códigos do terminal. Então, ó, vou executar aqui. Se você não sabe o que é, dá uma olhadinha na aula para você se localizar, beleza? Então, tudo que tá aqui tá na documentação lá, não vou entrar em detalhes. Então, eu vou criar a variável readline, que eu vou fazer que ela vai receber um requerimento do meu readline sync. Beleza. Então aqui agora bora fazer aquele mesmo software, né? Eu vou criar uma variável nome, que vai receber o meu readline, ponto. Vou fazer uma pergunta pro usuário, né? Que é o nome dele. Bora começar só com o question, para ser um string. Então, nome. Vai informar o nome, vai ser armazenado na variável nome. E eu vou criar aqui, ó. Agora eu preciso que ele insira 4 notas, né? Então, ao invés de eu criar a variável nota 1, nota 2, nota 3... Não, olha o que eu vou fazer. Eu vou dizer o seguinte, eu vou criar aqui, ó. Enquanto alguma coisa acontecer, execute o bloco de código, certo? Então eu quero inserir 4 notas, então eu vou criar um contador também, ó. Vou até criar aqui no início, vou declarar a variável contador aqui, ó. Começando com 1, certo? Então, enquanto o meu contador for menor ou igual a 4, o que vai acontecer? Eu vou falar para o usuário inserir a nota dele. Então, readline.questionFloat, né? Já vimos que para pegar aqui a string, o valor decimal. E vou colocar aqui, ó, nota. Opa. Vou usar o template string, olha só. Nota. E aqui, ó. Nota 1, ou seja, a nota na posição 1. Nota na posição 2. Nota na posição 3. Por quê? Porque o meu contador, ele começa valendo 1. Certo? Então, o meu contador vale 1. Então, o que ele vai escrever aqui? Nota 1. O que vai acontecer? O meu contador vai receber ele mesmo mais 1, certo? Vai ser nota 2, nota 3, nota 4. Bora ver se isso aqui está realmente repetindo 4 vezes? Então, vamos executar isso aqui, ó. Estou no meu terminal, então para executar node script 2. Script 2. Então, nome, Vitor. Opa, nota 1, 5, nota 2, 3, nota 3, 4, nota 4, 8. Então, eu acabei de fazer uma repetição aqui 4 vezes de inserção de uma nota. Percebe? Só que aí tem o seguinte, bom, eu estou armazenando essa nota onde? Repara que toda vez que eu escrevo isso aqui, ele vai passar por cima da nota anterior, então não tem como ele saber. Então, para ele saber, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar uma variável aqui fora do meu laço, tá? Porque vai ser uma variável somatória, então quando tem a questão do escopo fechado, escopo global aqui no JavaScript, que eu não vou entrar em detalhes, né? Mas eu vou declarar minha variável soma aqui no final fora do meu laço de repetição, né? E aí que eu vou dizer o seguinte, ó, que a minha variável soma que eu criei ali vai receber ela mesma mais a minha nota. E eu ainda posso fazer melhor, eu posso escrever o seguinte aqui ainda, ó. Eu ainda posso dizer que a variável soma vai receber ela mesma mais a nota. Dessa maneira. Beleza? Para mais igual. Exatamente, é mais igual. Dessa forma. Então, seria a mesma coisa. Eu dizer minha variável soma vai receber ela mesma mais a nota. Colocando dessa maneira. E aí eu posso também fazer dessa forma, diminuindo de alguma coisa. Somando. Né? Então, eu vou até inclusive complementar aqui a apostila. Né? Onde fizemos aqui. Eu até coloquei só uma estrutura bem básica. Eu vou complementar aqui com todos os operadores mesmo. Beleza? Mas aqui é só pra gente saber, ó. Então pronto, agora minha variável tá recebendo esse somatório. E aí pronto, no final, a soma das notas vai estar nessa variável, correto? Eu inseri as 4 notas, cada vez que eu inseri um foi somando aqui. Então, por exemplo, conta não vale 1, né? Então nota 1 foi 5. Então minha variável soma, ela vale 0, correto? 0 vai receber 0 mais 5, 5. Passa a valer 5. Coloquei 5 de novo, na nota 2. Então,
Aqui era 5, vai receber 5 mais 5. Soma passa a valer 10. De novo, nota 3 vale 5. Então, 10 vai receber 10 mais 5, passa a valer 15. E por aí vai. No final de tudo, eu vou ter aqui nessa variável soma, a soma das notas. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar a variável média aqui. Essa variável média vai receber o quê? A minha soma, certo? Dividido por 4, porque são 4 notas. A minha média aritmética, correto? Se tudo deu certo, ó, eu vou aqui escrever... Eu vou escrever a minha média, vou até fazer assim, ó. O aluno, nome, né, coloquei ali, teve média. Então, vamos ver se isso aqui funcionou mesmo? Repetir a mesma coisa 4 vezes, né? Então, vamos lá. Então, vamos aqui, ó, Node Script 2. Então, nome, Vitor, 5, 6, 9, 8. Opa, o aluno Vitor teve média 7. Aqui, calculou certo? Calculou, ué. Vamos tentar de vamos ver uma coisa simples. Então, vou colocar aqui, ó, pra gente ter certeza. Então, 5, 5, 5, 5. Média 5, né? 5 vezes 4 aqui, 20. Dividido para 4, 5. Beleza? Então, tá aqui. Um exemplo utilizando quando a gente precisa de um limite. Certo? E aí também tem aquele exemplo quando você não precisa de um limite. Quando, por exemplo, não existe um limite. Então, imagina o seguinte. Imagina que... E aqui é bom que a gente utiliza isso, que vocês conseguem ver que eu consigo fazer o que eu quiser na programação. Então, imagina o seguinte, ó. Eu não quero que nessa escola, certo? O aluno, ele insira uma nota que seja... Não, que insira nesse sistema, né? Uma nota que seja menor que 0 ou maior que 10. Ou seja, eu quero que ele insira uma nota entre 0 e 10. Enquanto a nota que ele inserir for diferente... Digamos diferente não. Enquanto a nota que ele inserir for menor que 0 ou maior que 10, então eu vou mandar ele escrever de novo. Como seria isso, ó? Eu posso até, inclusive, criar um outro documento, mas eu posso fazer aqui dentro mesmo, ó. Então, perceba uma coisa. No momento da inserção da nota... Aqui, ó. No momento da inserção, eu já vou validar se realmente está pegando. Então, enquanto alguma coisa acontecer, faça um bloco de código. Enquanto o quê? Bom, enquanto a nota que foi informada for menor que 0, ou, lembrando que o while dois pipes, né? A nota informada for maior que 10, eu vou mandar ele novamente inserir a nota dele. Então, a minha variável nota vai receber o readline.questionFloat, né? Mandando a mensagem aqui, ó. A nota deve ser entre 0 e 10. 0 e 10. E aí, ele vai novamente pedir para o usuário inserir. Então, enquanto a nota que ele for inserindo for menor que 0 ou maior que 10, ele vai ficar nesse laço. E perceba que não tem um limite, né? Porque eu posso inserir a nota errada 10 vezes, 5 vezes, 20 vezes, 50, que ele vai... enquanto eu estiver escrevendo errado, ele vai mandar. Então, olha só. Se eu botar aqui, ó. Nota 1. Se eu botar, por exemplo, 18. A nota deve ser entre 0 e 10. Se eu botar aqui 11... a nota deve ser entre 0 e 10. Se eu botar menos 8, a nota deve ser entre 0 e 10. Se eu botar 6, opa, nota 2. Então, se eu botar aqui 15, a nota deve ser entre 0 e 10. Se eu botar qualquer número aqui, ó, não vai deixar. Até o momento em que eu inseri a nota entre 0 e 10, por exemplo, 9. Aí ele faz, ó. Aí esse aqui, mesma coisa. Vou botar aqui menos 8, menos 9. Vou botar aqui 8. Agora ele faz, ó, 1, pronto. Perceba que enquanto a nota for menor que 0 ou maior que 10, eu vou mandar ele inserir a nota novamente. A minha variável nota vai receber o mesmo readline do usuário pedindo para ele inserir a nota. Beleza, galera? Então, claro que essa aqui não seria a melhor prática, né? Existem outras estruturas também, mas é só para vocês entenderem que a programação não existe um padrão, né? Você pode programar o que você quiser, basta que faça sentido, basta que ele solucione o seu problema. Lembra do algoritmo? Ele tem que ser uma sequência de passos que vai solucionar meu problema. Solucionou? Solucionei. Então, tá valendo. Beleza? Só para a gente ter essa noção de como funciona. E essa aqui é a estrutura de repetição while, beleza? Então, só tem uma maneira de aprender essa estrutura e as outras demais, né, galera? É só praticando. Então,
Vocês podem ver que a cada aula eu vou deixar o link no GitHub, né, com todas essas aulas, com as atividades também para vocês praticarem, caso quem queira praticar, né, quem queira aprender de fato. Então vou deixar exercícios também para vocês praticarem, porque não tem como, né? Você só aprende isso aqui quebrando a cabeça. Pode parecer muito difícil no começo, mas você percebe que quanto mais você pratica, mais fácil vai ficando. Beleza? Então, essa foi a nossa aula. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui, tá? Se ficou com alguma dúvida também, comenta aqui abaixo. Caso tenha alguma coisa a acrescentar, também comenta. Vamos compartilhar conhecimento aqui, né? E se inscreva no canal se não for inscrito ainda, né? Para receber aqui conteúdo de programação, beleza? Então, na nossa próxima aula, vamos continuar aqui os estudos do laço de repetição, agora vendo a estrutura do while, né? Então, nos vemos lá.